Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e hoje eu estou aqui com o João, mais uma vez, desta vez para vos falarmos sobre morcegos. São cegos? A resposta a esta pergunta é muito simples. Não, os morcegos não são cegos. Muito provavelmente esta ideia errada de que os morcegos são cegos vem do facto de muitas vezes eles utilizarem a ecolocalização, um conceito que nós vamos desmistificar mais à frente, para se orientarem e encontrarem os seus alimentos. Bem, os morcegos, a grande parte das espécies de morcegos, têm hábitos muito diferentes dos humanos. Dormem de cabeça para baixo, hibernam, passam a noite inteira acordados e alguns até bebem sangue. O facto de serem animais com uma grande atividade noturna pode ter potenciado esta ideia de que eles são cegos, porque se vivem às escuras não precisam de ver. Mas isto não corresponde de todo à verdade. Então, e para começarmos, João, se calhar pedia-te para nos explicares como é que funciona a visão dos morcegos. Bem, a visão dos morcegos está adaptada para as horas do dia com menos luz, portanto o amanhecer e o anoitecer. Durante estes horários, muitos morcegos têm uma visão mais apurada do que a maioria dos humanos. Tradicionalmente, os morcegos eram classificados em duas subordens, Megachiroptera, megamorcegos, e Microchiroptera, que correspondem a micromorcegos. Ao contrário do que possa parecer, esta distinção não era feita em função do tamanho do animal, mas sim em função do tamanho dos seus olhos, o que significa que um micromorcego poderá na verdade ser maior do que um megamorcego e vice-versa. A quanto da implementação deste sistema de classificação, acreditava-se que os megamorcegos usavam a visão para se orientarem, enquanto que os micromorcegos recorriam à ecolocalização de que estavas a falar há pouco. Mas Carolina, então, em que é que consiste de facto esta ecolocalização? Ora, então, o termo ecolocalização pode ser decomposto nos termos eco e localização, ou seja, localização através do eco. Os morcegos produzem ultrassons, que são ondas sonoras de alta frequência, maioritariamente entre os 9 e os 200 Hz. Isto significa que as ondas sonoras emitidas por estes animais podem oscilar 9 a 200 mil vezes por segundo. Para termos aqui um fator de comparação, a frequência média dos oceanos é de 0.2 a 0.4 por segundo. O facto dos morcegos emitirem os sons nesta gama faz com que a maioria esteja acima do detectável pelo ouvido humano. Nós normalmente detectamos sons entre os 20 e os 15 ou 20 kHz, dependendo da nossa idade. Portanto, são sons que nós não detectamos. E agora, João, a parte interessante é como é que os morcegos usam estes sons. Os sons partem da laringe dos morcegos e o eco acaba por ser refletido nos objetos em redor do animal, o que o vai detectar posteriormente. Cada morcego identifica apenas o eco dos sons emitidos por ele próprio. Imaginemos dezenas de morcegos aos gritos a tentar ouvir o eco da sua voz e aqui neste caso apenas o som emitido ou o eco emitido pelo próprio morcego é que seria detectado. Quando o morcego quer localizar melhor um objeto, aumenta o ritmo com que se emite sons de forma a ter uma melhor resolução daquele alvo. Este método pode identificar objetos com o tamanho de um fio de cabelo humano, é portanto bastante preciso. Mas será que só os morcegos é que têm esta capacidade? Bem, na verdade não. A ecolocalização não é uma característica exclusiva dos morcegos. Temos outros mamíferos, como as baleias e os golfinhos, que pertencem ao conjunto de animais com esta capacidade. E sim, para quem não sabe, os morcegos são mamíferos, os únicos mamíferos voadores. E é curioso falarmos nesta questão da ecolocalização porque é exatamente a mesma tecnologia que nós utilizamos nos sonares, inclusive é de facto inspirada neste tipo de animais. Bem, e agora que já ficámos a perceber um bocadinho melhor sobre o que é a ecolocalização e como é que os morcegos a utilizam para se orientar e para encontrar as suas presas, vamos passar à nossa sugestão de leitura. Desta vez nós vamos recomendar A Matéria de Tudo, de, agora perdoem-me, Suzy Shihai, creio eu, que fala um bocadinho sobre 12 experiências que mudaram o nosso mundo, de maneira bastante perceptível e de como estas questões foram influenciar o nosso cotidiano e criar o mundo como nós o conhecemos. Nós voltamos daqui a 2 semanas para mais um episódio com mais um tema de ciência do nosso dia-a-dia. Até lá, boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One
Diathlete for mankind. The destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.